Meus amigos, boa noite. Especialmente os amigos do Grupo Espírita Júlio César. Eu fui orientado a esperar um minutinho, um pouco, para que as pessoas possam sentar, possam se acomodar, certo? Então vamos esperar um minutinho para que a gente inicie, tá bom? Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui no Grupo Espírita Júlio César. Aliás, de estar com os amigos do Grupo Espírita Júlio César. Eu estou em casa, me cuidando, fazendo o isolamento social, fazendo minha parte, né? Eu quero agradecer especialmente ao meu amigo Seu Joaquim, que fez esse convite para que eu pudesse conversar um pouco por aqui com vocês do Grupo Júlio César, Grupo Espírita Júlio César, onde eu tenho amigos queridos demais. Então eu estou abraçando virtualmente cada um de vocês, Dona Vera, seu Fabiano, todos os trabalhadores. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre tem de bom ânimo nesses dias de isolamento, de pandemia. E eu agradeço a oportunidade de entrar aí na casa de vocês pelo Instagram do Grupo Espírita Júlio César. Quero também fazer um registro de agradecimento a Leonardo, que me ajudou aqui, facilitando a minha vida com o Instagram. Bom, vamos iniciar. Eu inicio lendo um trecho de uma mensagem. Está nos Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 22. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de levantar. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar, tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles o exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus que fez desde o início até o fim. Eu inicio essa fala essa noite, meus amigos, com essa mensagem belíssima que fala muito de tempo, que vai valer aqui pra gente, para as nossas reflexões, tá certo? Convido a cada um de vocês, os amigos do Júlio César, os espíritas, convido os católicos que nos estão assistindo, evangélicos, budistas, de todas as religiões, para que a gente possa se concentrar um pouco agora e fazer uma prece inicial. Uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. Abra seu coração nesse instante e oremos conversando com Deus de alma. Pai amado, abençoa o mundo, abençoa os lares, abençoa a humanidade, Deus. Que o teu amor infinito se faça em cada coração. Que o teu amor, Deus, toque especialmente nessa noite os profissionais de saúde, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, os serviços gerais que trabalham nos hospitais, as pessoas da recepção. Abençoa, Senhor, os profissionais que não estão podendo ficar em casa, que precisam fazer por nós. Abençoa especialmente os familiares das pessoas que partiram para o mundo espiritual com o coronavírus. Abençoa também, Senhor, a alma dessas pessoas que estão partindo. Resta-nos, Pai amado, pedir a tua proteção para a nossa noite. Que essa luz que agora se faz possa adentrar e tocar o lar de cada pessoa que está do outro lado, assistindo esse momento. Que a tua luz, que a luz do teu Filho Jesus, nos oriente e nos proteja. Que assim seja. Meus amigos, eu quero começar, depois de ler essa mensagem, a lição que vai servir para a gente, ela está no capítulo 16 de João, do evangelista João. No capítulo 16, versículo 33. Diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma fala de Jesus. E aí eu queria lembrar com vocês, eu queria refletir junto, numa personagem que mudou a história significativamente pela sua renúncia, pelo seu trabalho de amor, pela sua dedicação. Essa criatura que eu quero pegar emprestado para a gente hoje, para a nossa conversa, é Paulo de Tarso. A gente sabe de Paulo de Tarso que ele
por ordens dele, foram mortos muitos cristãos, famílias inteiras foram mortas, foram dizimadas naquela época, lá no ano 30, 35 da era cristã, simplesmente porque à época Saulo de Tarso, ele não admitia as verdades eternas sob o olhar de Jesus, do Nazareno. E ele errou muito. Até que um momento ele despertou. E talvez essa seja a primeira lição da noite de hoje. A gente cansa de errar. Tem uma hora que a nossa alma não aguenta mais. E quando a gente desperta sozinho, a gente retoma pelo caminho correto. Mas quando a gente não desperta e a gente continua errando, meus amigos, a vida aciona um mecanismo e a própria vida traz freio para cada um de nós. Então às vezes a gente vai fazer de tudo para conseguir alguma coisa e não vai conseguir. Porque ontem, e pode ser ainda nessa vida, ou em vidas passadas, ontem nós desprezamos, nós malbaratamos, nós humilhamos. E hoje a gente deseja tanto, mas não pode ter. Então, às vezes, aquilo que nos falta é aquilo que em outro momento, a gente jogou fora. Então, a vida vem para a gente, faz com que a gente pare um pouco e desperte. Então, assim foi com Saulo de Tarso, quando tinha tudo, absolutamente tudo, do ponto de vista material. Era poderoso, tinha amigos influentes, era respeitado, mas desde que vira Jesus pela primeira vez, nunca mais seu coração foi o mesmo. Nunca mais. E aí mandou apedrejar Estevão, que era o irmão da sua amada Abigail. Viu Abigail morrer em seu colo, o grande amor da vida dele. Está no livro Paulo e Estevão. Quem quiser mudar sua existência, leia o livro Paulo e Estevão. E aí, quando ele perde Abigail, o grande amor da sua vida, que morre no seu colo, convertida ao cristianismo, ele sente um vazio no coração, uma dor muito grande. E diz o Espírito Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que ele começou a se indagar, a refletir sobre o sentido da vida. Mas ele ainda era aquele homem duro, aquele homem enérgico, Paulo de Tarso. E aí, ele, tendo a sua amada no seu colo morta, ele ainda tem o ranço de perguntar quem havia convertido Abigail ao cristianismo. E aí ele recebe a resposta de que havia sido um homem chamado Ananias, um cristão muito respeitado. E aí ele chama 2 dos seus melhores soldados e vai atravessar a estrada de Damasco para que pudesse penalizar Ananias, porque ele não aceitava que Ananias pudesse ter convertido o amor da sua vida ao cristianismo, já que ele não aceitava o cristianismo. E aí no meio da estrada é o que a maioria de nós já ocorre, o que a maioria de nós já conhece. Ele cai do animal, ajoelhado ao solo, ao chão, e ele percebe aquela luz imensa, muito mais forte do que o próprio sol. E aquela luz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, que havia passado a vida toda perseguindo cristãos, lutando
contra as ideias de Jesus, ele, quando sente aquela energia poderosa, aquele amor, aquela luz, que eu convido você que está ouvindo aí desse lado agora, sinta essa luz. Feche um pouco os seus olhos e sinta essa luz no seu coração. Feche seus olhos. É a luz de Jesus iluminando a sua casa, a sua alma. Foi um pouco do que Paulo sentiu naquela estrada. E aí ele não disse nada, ele apenas respondeu assim: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? E essa foi uma pergunta que revolucionou a vida de Saulo de Tarso. Porque em verdade Jesus não lhe responde. Jesus apenas lhe diz, aquela luz era Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. E Saulo imediatamente sente aquele amor tão poderoso. E Jesus lhe diz: entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Saulo vai, caminha, a partir daí está cego. Perde a visão dos olhos físicos. Percorre aquela estrada solitário, refletindo, o coração cheio de angústia, cheio de perguntas, querendo respostas. Chega lá num aposento, numa casa muito pobre. E ali fica, ele liberta os soldados que estavam com ele, porque assim, os soldados que estavam com ele não perceberam a luz. Só Saulo de Tarso. E isso é interessante porque leva a gente a pensar assim: se essa luz era tão forte, por que os soldados não conseguiram ver e sentir aquela luz? E aí eu vou fazer uma pergunta a todo mundo que está ouvindo agora. Por que você não está sentindo o amor nessa noite? Como diz a música do Rei Leão, cantada por Elton John. O que é que está lhe impedindo de mesmo nesses dias difíceis, de dificuldade, de tristeza, de solidão, o que é que está lhe impedindo de sentir o amor de Deus e de Jesus? Eu vou dizer um segredo a vocês. Esse segredo você pode replicar, tá certo? Há uma porta no nosso coração que a gente precisa abrir para que o amor entre. Porque Jesus, que é misericórdia, ele é tão poderoso que ele pode abrir a alma da gente. Mas ele respeita o nosso momento. Deus usa o tempo e não a violência. No dia que a gente entender isso, meus amigos, a gente nunca mais sofre. Deus usa o tempo e não a violência. Frase de Emmanuel. E aí, volta para Saulo de Tarso. E aí Saulo fica ali durante 3 dias e 3 noites cego, completamente cego. Ele com ele mesmo. Estão lembrando de alguma coisa nesses dias? Era só ele e ele. Não via nada, não tinha companhia de ninguém. Ele estava isolado dentro daquele casebre, dentro daquele aposento. Depois de 3 noites e 3 dias, um senhor lhe aparece na porta. Bate a porta e Saulo, extremamente tocado pelo amor de Jesus, lhe pergunta: quem é? Quem está aí? E aí a voz, o homem lhe responde, era uma pessoa, um senhor, lhe diz: sou Ananias. Sou Ananias. O homem que tu encontrastes no caminho mandou vir te curar. Veja que coisa poderosa. A gente acha que as coisas estão desconectadas, mas não estão. Eu sempre gosto de refletir assim.
Quem foi que disse a Ananias que Paulo estava naquele lugar, escondido, pequeno, 300 quilômetros de distância? Quem foi que disse? Já pararam para se perguntar sobre isso, meus amigos? E aí aqui vai outro segredo para a gente pensar. Se Jesus disse a Ananias, onde Saulo estava lá escondido, Jesus sabe do que se passa dentro da nossa intimidade. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe das nossas angústias, das nossas preocupações. Mas diz o Espírito Emmanuel, Deus sempre dá aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente quer. Presta atenção nessa frase. Deus dá aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer vai ser aquilo que vai prejudicar a nossa encarnação. Por exemplo, quantas pessoas agora queriam estar na rua fazendo o quê? O que eu estou querendo dizer com isso? E aí é só para a gente refletir. Os freios que a vida nos coloca sempre tem uma lição. Quando Paulo de Tarso, quando Saulo ficou ali cego durante 3 dias e 3 noites, que Ananias limpou a mão e curou seus olhos, ele voltou a enxergar com os olhos físicos e nunca mais viu as coisas do mesmo jeito. Nunca mais. Ao ponto de Décio Andali Júnior, que é um palestrante, um médico, lá do Mato Grosso, ele diz assim: talvez a gente precise, em algum momento da vida, ficar alguns dias cego, para que quando a gente volte a enxergar, a gente veja as coisas de forma diferente, com mais amor. E por que eu estou iniciando essa conversa da gente, falando de ter de bom ânimo, falando de tribulações, de dificuldades e falando de Paulo de Tarso? Justamente porque esses são os dias que nós estamos trancafiados, que nós estamos em silêncio. Porque veja, quando Saulo de Tarso foi tocado pelo amor de Jesus, ele se transformou em Paulo de Tarso. E aí toda a sua trajetória mudou. Porque ele começou a divulgar amor, ele foi tocado. Ele começou a enxergar as coisas de forma diferente. E percebam, hoje nós estamos, todo mundo está dentro de casa, ou quase todo mundo está dentro de casa. Algumas pessoas têm dinheiro, mas não podem sair. As pessoas têm carro, mas não podem usar o carro. As pessoas estavam com passagens compradas, mas não podem viajar. Os avós estão longe dos netos. Irmãos que não se veem há muito tempo. Pessoas que se amam estão sem poder se conectar. Por quê? E aí é interessante porque eu vejo as pessoas dizendo assim: a vida está convidando a gente para refletir. E a vida não está nos convidando a gente, a que cada um de nós reflita. Ela está obrigando a que cada um. Porque no convite a gente aceita ou não. Agora a gente está sendo obrigado. Mas por que a gente está sendo obrigado, meus amigos? A gente está todo mundo, a vida está mandando a gente para dentro da gente. Já pensaram sobre isso? Foi que nem o exílio lá de Saulo ou Paulo de Tarso, quando ele ficou trancafiado 3 dias e 3 noites. E aí eu preciso refletir com vocês, me permitam, alguns questionamentos. O que é que você precisa aprender a amar mais nesses dias? O que é que você precisa aprender a desapegar?
O que é que você precisa valorizar mais? Será que não está na hora de você olhar nos olhos do seu filho? Seu filho que está há tanto tempo com o celular na mão dentro do quarto, tem alguma coisa errada. E aí o freio, olha porque eu falei do freio da vida. Manda a gente para dentro de casa. Mas dentro de casa é uma coisa. A vida manda a gente para dentro do lar. Para que a gente mostre agora os valores da nossa alma. A gente precisa olhar para o nosso familiar e dizer: o que é que eu posso fazer por você? Me fale do seu coração. E aí a gente vai para junto daquela mãe que fazia tempo que a gente não ficava junto. A gente tem a oportunidade de ir para junto do pai, para junto do familiar que está dentro de casa. A gente não perde mais tanto tempo divulgando besteira. Veja, as pessoas, eu falava isso outro dia, divulgando: hoje morreram tantas pessoas, hoje foi uma tragédia. Pare de divulgar isso. Tende bom ânimo. Só divulgue notícias boas. Divulgue quantas pessoas estão sendo curadas. Quantos médicos estão se sacrificando, quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem estão trabalhando. Esses dias eu vi até uma coisa engraçada. Alguém mandou assim pelo WhatsApp: quando essa pandemia passar, eu vou fazer isolamento social invertido. Eu vou passar 30 dias sem ir para casa. Veja só. Então, qual é a mensagem que fica? É evidente que é uma brincadeira. Mas qual é a mensagem que fica para a gente? Porque família é a nossa base. Também é verdade que se você não estava bem com seus familiares, esse momento agora talvez piore tudo. Porque não se colhe tão rapidamente. Mas é o momento também de semear. Porque talvez, e isso não é pessimismo, talvez dias piores venham. Mas a gente precisa buscar de dentro. Veja, o momento da tristeza e do sofrimento é o momento onde a gente precisa ir buscar nas raízes. Na raiz, voltar para a nossa raiz. Para ressurgir com flores mais belas e mais fortes, dando frutos. É tão interessante esse momento que a gente precisa estar com a gente, que a gente diz assim: eu não aguento mais tanto silêncio. E há um tempo atrás a gente dizia assim: eu estou doido para voltar para minha casa, né? E agora a gente está em casa e quer sair. Então, o que é que a gente quer de verdade? Qual é a necessidade? Uma pergunta que vai para o coração de cada um. O que é que a sua alma está lhe pedindo nesse momento? É o momento de a gente fazer evangelho no lar. De a gente rezar com os nossos familiares. De ler bons livros. De usar o Facebook. De usar o WhatsApp, o Instagram. Para divulgar mensagens positivas. Mensagens verdadeiras. Não importa, minha gente. Eu vejo as pessoas perdendo tempo. Quem está fazendo errado, o político fez isso ou aquilo. Não é o momento para isso. Nós somos a pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho não vai se fazer de um momento para o outro. A pátria do Evangelho está nas minhas mãos e nas mãos de cada um que está ouvindo essa mensagem e de cada um que vai ouvir. Como é que a gente vai sair depois dessa pandemia? Será que a gente vai sair melhor, mais forte? Mais agradecido? E aí eu quero lembrar com vocês um fato que ocorreu. Foi noticiado quando, acho que no ano de 2011, se eu estiver errado, me perdoe, a queda das torres do World Trade Center nos Estados Unidos, das torres gêmeas.
Então havia milhares de pessoas dentro daquelas duas torres que foram alvo de um ataque terrorista e caíram. E milhares de pessoas morreram. Então o que foi que aconteceu ali, meus amigos? As pessoas que estavam ali dentro e viram que não iam conseguir sair, elas começaram a mandar mensagens de texto, SMS, para os familiares. De forma que houve um tipo de bloqueio, de um tráfego, enfim, de tantas mensagens ao mesmo tempo, todo mundo mandando mensagem, todo mundo de dentro das torres mandando mensagem para os seus familiares. Houve um bloqueio no sistema da telefonia móvel lá, e as mensagens começaram a ser interceptadas, dizem as reportagens daquela época. E qual foram as duas mensagens? Um congestionamento. Alguém aqui me ajudou no Instagram. Muito obrigado a essa garota que colocou aí. Congestionamento nas mensagens. E quando quando foram ver o teor das mensagens, qual eram as duas mensagens que mais apareceram? Eu te amo e me perdoa. Eu vou repetir. Eu te amo e me perdoa. Então veja. Imagine se esse não é o momento. Estou trazendo isso apenas como exemplo. Imagine se esse não é o momento da gente pensar um pouquinho assim. Nas pessoas que a gente precisa perdoar. Nas pessoas que a gente precisa pedir perdão. Nas pessoas que a gente precisa aprender a amar dentro de casa. Veja, isso é reflexão para cada um. A gente está já há tantos dias dentro de casa. E será que a gente está abraçando? Será que a gente está sorrindo mais? Será que a gente está sendo mais afetivo? Porque pensem comigo, meus amigos. Pensem comigo. Deus. Eu acho que todo mundo que está ouvindo essa mensagem acredita em Deus. Agora pensem comigo. Deus pode tudo? Eu imagino que cada um aí do outro lado está dizendo, pode tudo. Se ele pode tudo, ele poderia ter evitado essa pandemia, esse coronavírus chegar para a gente, não poderia? Poderia. E aqui eu não estou querendo entrar em técnica de epidemia, não é isso. Eu não tenho competência para isso. Mas eu sinto Deus no meu coração, e eu sei que Deus é onipresente, é onisciente, onipotente, ele pode tudo. Então ele poderia dizer assim, parou a pandemia, coronavírus, tchau. Por que ele não fez isso? Se Deus é amor, ele quer que cada um de nós aprenda alguma coisa. E é todo mundo. Não é o outro que precisa aprender. Não é quem está nos Estados Unidos, quem está na Itália sofrendo. Somos nós. É cada um de nós. Que a gente estava correndo demais, minha gente. A gente estava gastando com coisas desnecessárias. A gente estava juntando muita coisa, mas a gente estava juntando coisa que a traça corrói, que o ladrão rouba. Mas o que é essencial na vida da gente? O que era essencial na vida de Paulo de Tarso? Que depois de conhecer e de sentir o amor de Jesus, ele modificou tudo. Tudo, ele modificou tudo. Mas começando pelo coração dele. E aí, no momento de muita dificuldade e de muita tristeza, ele, com fome, com frio, cansado, solitário, sem ninguém, ele vai adormecer embaixo de uma gruta, numa gruta, no frio ao relento. Procurou seus amigos, os amigos deram as costas. Seu pai lhe abandonou, sua mãe havia morrido. Ele estava completamente só.
mas com Deus, com a certeza de Deus no coração. E aí, quem lhe aparece naquela noite triste e sombria? Jesus permite que apareça a Paulo de Tarso o espírito de Abigail e de Estevão, os dois irmãos, Abigail e Estevão. Abigail, o grande amor da sua vida. E Estevão aparece do lado, o espírito de Estevão, o espírito de Abigail. Aparece para Paulo de Tarso ali, ele acorda, chora profundamente. Estevão somente olha para ele. E ele entende aquele conforto que muitas vezes basta um olhar. Estevão se retira dali. Estevão se retira em espírito e Abigail fica de frente para o grande amor da sua vida, que é Paulo de Tarso. E aí, Paulo de Tarso chorando profundamente, arrependido do que fez, mas arrependido também do que não havia feito. Porque tem muita coisa boa para a gente fazer, meus amigos. E aí, Abigail olhou para Paulo e diz assim: Paulo, por que choras? Se a luta ainda nem começou. Aí é que Paulo chorou mesmo. E chorou. E Abigail, um espírito bondoso, amorável, amável, olhou para ele. E Paulo diz assim a ela: Abigail, às vezes é muito difícil estar na terra. Agora, tem sido dias difíceis para todo mundo. Ninguém está imune a isso, né? Veja como essa lição de Paulo é importante para a gente. E aí Paulo diz assim: Abigail, está muito difícil viver nesse instante. Às vezes eu não sou compreendido, as pessoas não me entendem, eu sinto solidão, eu sinto dor. O que é que eu faço? E aí Abigail lhe diz assim: ama. Ama. Somente ama. Paulo entende aquelas palavras que lhe tocam a alma. Aí foi que chorou. E diz assim: mas Abigail, às vezes eu vou amar as pessoas, vou cuidar delas, vou fazer pelas pessoas e as pessoas não vão entender. O que é que eu faço quando as pessoas não entenderem o meu amor? Aí Abigail diz assim: trabalha, Paulo, trabalha. Paulo ouve aquele remédio, aquela receita que mais parecia vinda de Jesus e veio de Jesus. E diz assim: mas Abigail, e quando eu tiver amado as pessoas, quando eu tiver amado as criaturas, quando eu tiver trabalhado muito, trabalhado, e não tiver tido resultado, o que é que eu faço? Aí Abigail diz assim: perdoa, Paulo, perdoa. E Paulo pensa naquilo, fica pensando naquela lição e diz, porque Paulo era resistente, era teimoso. E aí Paulo diz: Abigail, quando eu amar muito, quando eu tiver trabalhado, e quando eu tiver perdoado, e mesmo assim o meu amor não for entendido, as minhas intenções não foram entendidas, o que é que eu faço? Aí Abigail diz assim: aí Paulo, espera. Ama, trabalha, perdoa e espera. Porque Deus a tudo dirige. E Ele sabe de cada coisa que está acontecendo. Hoje eu conversava pelo telefone com uma pessoa, uma amiga muito querida, que eu amo demais.
está no meu coração. E ela gosta muito dessa frase, eu me lembrei agora, que diz assim, é Haroldo Dutra Dias que diz: quando a força cansa, o amor caminha mais 100 quilômetros. Eu acredito muito que nós estamos ainda, que a gente ainda tem muita força. Não é Chico Xavier que dizia assim? Quando a gente acha que não consegue, a gente ainda pode tanto. Guarde isso no seu coração, anote isso na sua agenda, anote isso na geladeira, no seu caderno, no seu celular. Quando a gente acha que não consegue, a gente ainda consegue tanto. Porque talvez chegue um momento em que a gente vai estar cansado, mas o amor supera. O amor vai além. E a gente precisa, meus amigos. E aí eu vou me encaminhando para encerrar minha fala, que a gente combinou 30, 35 minutos com o Grupo Espírita Júlio César. A gente precisa lembrar que a gente não está solto no mundo. A gente precisa abrir o coração. Toda vez que a gente rezar o Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. É a vontade dele. Vamos lembrar, meus amigos, que nada acontece sem a permissão do alto. E aí eu peço licença para discordar, mas eu não acho que esse vírus é da vontade de Deus. Deus é amor. Ele não precisa de dor para ensinar seus filhos. Mas ele se aproveita desses momentos para nos dar lições. Então que cada um de nós consiga nesse silêncio, buscar Deus dentro do coração. O reino de Deus é obra divina no coração do homem, dizia Jesus. Que a gente consiga nesse silêncio voltarmos-nos para dentro de nós, descobrir o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Vamos dar mais oportunidade ao amor. Vamos dar mais oportunidade ao amor. Lembra de Joana de Ângeles quando diz assim: às vezes o amor bate na porta da gente para fazer o seu trabalho. E quando a gente não permite que o amor faça o que deve ser feito, ele se afasta para que a dor possa fazer o trabalho. Então não vamos esperar mais a dor bater na porta das nossas almas, meus amigos. Nós já sabemos e podemos fazer diferente. Faz diferente. Veja, a lição que a gente ouve não é para ninguém. A lição que a gente ouve é para a gente. Que cada um consiga refletir nesse momento enquanto pessoa, enquanto alma. Porque acredite, e isso é de coração para coração, esses dias vão passar e nós estaremos mais fortes. E que a vida nos encontre mais fortes, com mais amor, com mais esperança. Guarde isso no seu coração. Vamos relembrar que telefone liga, minha gente. Não é só o WhatsApp, não. Telefone liga. Vamos ligar para as pessoas. Oi, tudo bom? Como é que você está? Vamos ouvir uma voz. Isso é importante. Jamais perder a esperança. Ama, trabalha, perdoa e espera. Mas espera com fé, porque Deus tudo sabe. Está tudo no tempo dele. Está tudo no tempo dele. Ainda ontem eu dizia uma frase que eu vou relembrar agora. As estrelas não estão mortas só porque o céu está nublado. A esperança. Força, meus amigos.
Espera um pouquinho, só um pouquinho mais. Lembra de Chico quando dizia: o que é que eu faço? Aí ele dizia assim: tenha paciência, tenha paciência. Então tem paciência. Deus está cuidando do seu coração. Confia nele. Confia nele. Estou aqui, você também. Me permita ser seu espelho essa noite. Cantar em mim o teu encanto, tua estranheza, teu espanto, como quem sabe no fundo que não há distância nesse mundo. Me permita ser a voz que te faz parar, como quem volta para casa e resolve amar. Vencendo o medo imaginado, se assegurar no inesperado, desprezar o perecível, devassar o invisível na busca de si mesmo, ser o capitão da nossa própria nau e no mais terrível vendaval mergulhar bem fundo para encontrar o nosso ser real e rir, porque tudo é uma grande brincadeira, que cada drama é só o nosso modo de ver. Na verdade, a vida só está nos mostrando aquilo que nós mesmos vamos criando com o nosso poder de crer. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. E eu desejo que nesse instante, você que está aí do outro lado, seja tocado pelo amor de Jesus e pelo amor de Deus. Guarde a fé no seu coração, guarde a certeza de que tudo passa. Apenas façamos a nossa parte e saibamos esperar. Que Deus nos abençoe.